Ano acabando e todo mundo entra em ritmo de festas de final do ano. Enquanto para alguns é o momento de encontrar família, amigos e dar um refresco para o corpo e para a mente, para outros é só mais um momento estressante do ano e muita gente viaja e tem trânsito na estrada e tudo fica cheio e zoado em todo lugar que a gente vai. Mas eu tô aqui para te mostrar que você pode aproveitar e relaxar durante as festas de final de ano. E eu te garanto e te explico aqui nesse vídeo que os treinos perdidos não vão estragar seu condicionamento físico de todo um ano de trabalho. Então, galera, o seu condicionamento hoje é o resultado de um ano inteiro de dedicação aos treinos. E você que me acompanha aqui nesse canal é um atleta dedicado e comprometido. Então eu tenho certeza que deixar a peteca cair não é algo fácil para você. Uma das bases da construção do condicionamento físico e aeróbico é a consistência dos treinos. Não importa se é no triatlo, na corrida, ou até mesmo no crossfit ou musculação, para qualquer atividade esportiva, o importante é que você faz entre o Ano Novo e o Natal e não o que você faz durante o Natal e o Ano Novo. Parece clichê, mas segura aí que eu vou te explicar um pouco mais e você vai entender bem isso daí. Esse intervalo entre o Natal e o Ano Novo corresponde a uma pequena parte do quadro geral e de todo o seu ano, não é nada significativo. Se você olhar para os 365 dias do ano e vamos considerar que você vai ficar apenas 10 dias sem treinar, isso não representa nem 10% dos dias do ano. E se extrapolarmos aí um pouco e considerar que você, somando todos os feriados do ano que você não treinou, vamos lá, dá uns 30 dias no total, ainda não são 10% do teu ano. Isso significa que você não precisa se estressar tanto com esse período de recesso e com excessos que você venha cometer aí no final do ano. Eu sei que ficar sem treinar gera uma ansiedade na gente e acaba se tornando algo estressante. De certa maneira é ruim, mas do ponto de vista prático não tem necessidade de você ficar preocupado com isso nessa época do ano, achando que vai perder condicionamento e entrar no próximo ano cheio com essa paranoia toda de que está destreinado. A tua base aeróbica vai ser mantida por muito tempo, mas o que você pode e certamente vai perder rápido é a tua velocidade máxima ou potência máxima, mas isso vai ser um problema se você ficar parado mais de 10, 15 dias mais ou menos. Mas em 2 semanas de treino você já recupera tudo isso daí rapidamente, muito fácil. Já o condicionamento aeróbico vai demorar uns 20, 30 dias até você ter um declínio acentuado no teu condicionamento. E também não vai precisar de muito tempo para retornar. Então, para você ficar tranquilo sobre o que vai acontecer, sua velocidade máxima ou potência máxima é o que você pode perder nesse período aí do final do ano. Mas você não precisa dessas habilidades de alta potência agora. Então, você não vai competir 100 metros rasos no dia 3 de janeiro, então perder alguns treinos não vai ser um grande problema aí para você ficar se preocupando no final do ano. Eu só diria para não relaxar com os treinos se você estiver inscrito para uma prova logo depois da virada do ano, como o Ironman 70.3 de Pucón. Nesse caso, você deve sim se manter focado tanto nos treinos quanto com a dieta e buscar se manter o máximo ativo e próximo dos seus objetivos de treino durante esse período aí das festas. Mas se esse não for o seu caso, então relaxe e aproveite o momento com sua família e amigos, pois se você foi consistente nos treinos ao longo dos outros meses do ano, não vão ser 10 dias que vão estragar tudo que você fez. Você já sabe que vai perder treinos durante as férias, não há o que fazer e ponto. Você sabe que os compromissos familiares aí vão drenar teu tempo, energia, quando você precisar sair para fazer compra de final de ano e resolver esse monte de coisa aí das festas e das férias. Uma dica para você não ficar totalmente parado e enlouquecer nesse final de ano, caso você viaje ou fique sem tempo para os treinos estruturados, é aproveitar os momentos livres aí que sobrar para dar um trote. Vai comprar pão correndo logo de manhã cedo, por exemplo, ou leve as crianças para andar de bike, enquanto que você vai correndo junto com elas, alongar, fazer alguns exercícios de força utilizando o peso do corpo. Essas são algumas atividades pequenas e fáceis de fazer em qualquer lugar e ao menos vai te manter aí minimamente ativo durante esse período do final do ano. Uma coisa boa e que a gente não costuma dar conta é que com a folga do trabalho e dos treinos, você pode aproveitar, além de descansar do ano de treinos, aproveitar o momento também para repensar o que foi feito no seu ano, os seus objetivos e avaliar o que deu certo e o que deu errado. É muito bom usar esse tempo para dar um refresco para o corpo e para a mente, recuperar energia fazendo outras atividades que também te ajudam a recuperar fisicamente e mentalmente. Agora, se você tiver com tempo livre para treinar,
Você pode aproveitar para fazer treinos em baixa intensidade, acumulando volume de treino. Você pode sair para pedalar leve, sair para correr, para nadar. Aproveita o tempo para realizar treinos em locais diferentes, como nadar no mar, correr e pedalar em trilhas, se você não tem o hábito de fazer isso. A comida e a bebida, elas possuem um valor social muito forte para todo mundo. É em torno da comida e da bebida que a gente se reúne para confraternizar, para fazer as nossas festas. Daí a importância e a presença tanto da comida quanto da bebida na socialização humana. É normal nas festas de final de ano a gente chegar na casa da avó, encontrar aquela mesa cheia de comida, só coisa gostosa, e é para você comer sem culpa. Não se prenda a isso, tá? Eu vou deixar claro também que eu não tô pregando a gula aqui nesse vídeo, nem falando que é legal se embriagar, de comer e beber até não aguentar mais, mas a gente também não pode esquecer que as escolhas alimentares que a gente fez no resto do ano são mais importantes do que as que a gente vai fazer agora no Natal e no Ano Novo. O nosso corpo é uma máquina incrível e merece nutrição e também prazer, mas não precisa afundar os dois pés na jaca, ok? Lembrando que se você sofre de distúrbios alimentares, você deve seguir as orientações do seu médico, independente do que eu estou falando aqui. Muita gente sente culpa por ter saído da dieta no Natal e no Ano Novo, por não ter seguido a planilha nesse intervalo entre o Natal e o Ano Novo, e fica se martirizando por isso e ficando cheio de neurose. E quando voltam para treinar lá no dia 2, na terça-feira, vão se pesar e ficam apavorados porque pesaram 2 quilos a mais, porque viram a planilha toda vermelha, amarela. É importante a gente lembrar sempre que esses dias são uma forma de aliviar o nosso estresse do dia a dia, o estresse físico e mental, e que na verdade a gente está fazendo um investimento. Isso vai lhe trazer benefícios. São momentos que também fazem parte da sua vida, que eu tenho certeza que você, como atleta amador, possui uma vida que vai muito além do esporte. Se você costuma sentir essa culpa, você deve lembrar que aliviar o estresse é um exercício saudável e, como todo day off, a gente deve fazer e deve respeitar. Tu treinou o ano todo de forma consistente, não tem prova agendada para agora. Tu merece sim uns dias e até umas semanas de férias para poder energizar novamente e voltar ainda melhor na próxima temporada. Se você gostou do vídeo, clica aqui no joinha, deixa aqui embaixo nos comentários como vocês conciliam as festas de final de ano com os treinos de vocês e aproveita para dar uma olhada nessa playlist aqui com outros vídeos aqui do nosso canal. Forte abraço e valeu!